E aí, tudo certo? A gente usa computadores todo santo dia, mas alguém já parou para pensar no que realmente acontece lá dentro? É sério, a cada clique, uma verdadeira orquestra de componentes entra em ação. Hoje a gente vai desvendar essa mágica, peça por peça. Pois é, tudo começa com uma ação tão simples, um clique. Só que esse clique, ele dispara uma reação em cadeia numa velocidade que a gente nem consegue imaginar. O que exatamente rola naquele microsegundo entre o comando e o programa finalmente aparecer na tela? É essa jornada que a gente vai seguir agora. Mas antes de tudo, a gente precisa entender a divisão mais básica que existe. No mundo da computação, tudo se resume a duas coisas: o físico e o lógico. Tem até uma piada antiga na área de TI que define isso perfeitamente. O hardware é a parte que a gente pode tocar, chutar. Já o software, bom, é a parte que a gente só pode xingar. Basicamente, um é o corpo, o outro é a alma. Então, vamos começar pelo corpo, pela fundação física de tudo. E bem no centro, conectando cada pecinha, a gente tem o componente que é a espinha dorsal de toda a comunicação interna. A placa-mãe, ou motherboard, é exatamente o que o nome diz. A mãe de todos os componentes. A função dela é interligar tudo. Pensa nela como se fosse o sistema de ruas e avenidas de uma cidade. É por ali que as informações trafegam e é ela também que distribui a energia que vem da fonte. Sem a placa-mãe, a gente teria só um monte de peças soltas sem conexão nenhuma. Ok, se a placa-mãe é a infraestrutura da cidade, a gente precisa de uma prefeitura para tomar as decisões, certo? E essa é a função do componente talvez mais famoso de um computador. A CPU, o processador, esse é o cérebro da máquina. É um chip minúsculo que tem a tarefa de processar absolutamente todos os dados e todas as instruções que os programas mandam. E não importa o quão complexa seja a tarefa, no fundo, a CPU só entende uma língua, o código binário, feito só de zeros e uns. E dentro desse cérebro, a coisa é super organizada. A unidade de controle funciona como um gerente, sabe? Distribuindo e organizando o que precisa ser feito. A unidade lógica e aritmética, ou ULA, é a matemática da turma, responsável por fazer todas as contas. E os registradores, eles são como um bloquinho de rascunho, super rápido, para guardar informações que precisam ser usadas para já. Agora, um cérebro, por mais poderoso que seja, precisa de memória para funcionar. E no computador, essa memória existe em duas formas bem diferentes, com funções que não têm nada a ver uma com a outra. Uma para o trabalho do agora e outra para guardar tudo para sempre. A diferença é bem clara, olha só. A memória RAM é como uma bancada de trabalho. É ali que a gente coloca as ferramentas e os papéis que estão em uso agora. Ela é extremamente rápida, mas, quando desliga o computador, a bancada é limpa, tudo some. Já o armazenamento, seja um HD ou um SSD, funciona como uma biblioteca. É lá que ficam guardados todos os livros e arquivos permanentemente. O acesso é um pouco mais lento, mas a informação não desaparece. E essa tal biblioteca evoluiu muito, viu? O disco rígido tradicional, o HD, é uma tecnologia com partes mecânicas, com discos que ficam girando em alta velocidade. Já o SSD é a nova geração, funcionando com chips de memória flash, tipo um pendrive gigante e super potente. O resultado? O SSD é muito mais rápido, não faz barulho e é mais resistente. O lado ruim é que ainda custa mais caro. Certo. Agora a gente tem todas as peças do nosso quebra-cabeça. Placa-mãe, CPU, RAM e o armazenamento. Então, vamos voltar para a pergunta lá do começo e montar a sequência de eventos que acontece quando alguém clica em um ícone. É aqui que a mágica acontece. É uma dança dos componentes. O clique envia uma instrução direto para a CPU. A CPU comanda: procurem o programa lá na biblioteca, ou seja, no HD ou SSD. Assim que o programa é encontrado, ele é transferido para a bancada de trabalho, a memória RAM. E só a partir daí que a CPU começa a executar o programa, direto da RAM, que é muito mais rápida. É isso que garante um bom desempenho. Bom, já entendemos o corpo, a parte física. Mas um corpo sem consciência, sem instruções, é só um amontoado de peças paradas. Agora, a gente precisa falar da alma da máquina. É o software que faz esse papel. Ele é a parte lógica, o conjunto de instruções que dá vida para o hardware. É como se fosse o fantasma na máquina, o maestro que rege toda essa orquestra de circuitos. Sem o software, a CPU não saberia o que processar, e a RAM ficaria lá, vazia. E o software se divide em dois tipos principais. Primeiro, o software básico, como o sistema operacional. Ele é essencial. É ele que gerencia todos os recursos, como se fosse o governo da nossa cidade imaginária. E depois, vem os softwares aplicativos. Esses são os programas que a gente usa no dia a dia.
O navegador de internet, o editor de texto, os jogos, são as ferramentas para realizar as nossas tarefas. No fim das contas, a relação entre eles é de total simbiose. O hardware dá a força bruta, a capacidade de processamento, e o software direciona essa força para um propósito útil. São duas metades da mesma moeda, sabe, inseparáveis. Um é simplesmente inútil sem o outro. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A gente veio de computadores que ocupavam salas inteiras, para processadores com bilhões de transistores que cabem na ponta do dedo. Agora, com o hardware ficando cada vez menor e mais potente e o software cada vez mais inteligente, o que será que o futuro nos reserva? A linha entre o físico e o lógico vai continuar se desfazendo, criando possibilidades que hoje a gente mal consegue imaginar.